O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, este segundo domingo da Quaresma nos convida a contemplar a transfiguração de Jesus no monte diante de seus 3 apóstolos. Mas eu gostaria de contextualizar esse evangelho porque é muito importante o que aconteceu antes, no capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Pouco antes, Jesus tinha anunciado que em Jerusalém ele haveria de sofrer muito, ser rejeitado e condenado à morte. E junto com essa declaração está aquele famoso trecho do Evangelho que diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Então, os apóstolos acabaram de ouvir estas palavras. Este é o contexto. Então, nos coloquemos no lugar deles. Se acabássemos de ouvir que o nosso Mestre, o nosso Senhor, deveria morrer de uma maneira vergonhosa, como foi a morte de Cristo. E mais, e se tivéssemos acabado de ouvir que deveríamos abraçar a nossa cruz para segui-lo? Certamente, o coração dos apóstolos estava profundamente angustiado. É precisamente nesse contexto de angústia que Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva-os sozinhos para o monte. Daqui nós podemos extrair um primeiro ensinamento desta liturgia. Diante das situações angustiantes da alma, das situações incompreensíveis da vida, é preciso subir o monte para rezar. E de lá, da oração, do encontro com Cristo ressuscitado, sermos por Ele esclarecidos. Sermos por Ele iluminados. Vejam, a experiência da transfiguração, ela oferece àqueles homens assustados, aqueles homens que estão com medo, oferecem a eles a luz da esperança, a luz para atravessar as trevas. A morte não será o fim de tudo.
porque se abrirá para eles a glória da ressurreição. Então, com a transfiguração, é isso que Jesus está dizendo a eles. Vejam, eu vou morrer, eu vou sofrer, e vocês, se quiserem me seguir, têm que abraçar a cruz, têm que amar a cruz e vir depois de mim, mas depois disso virá a salvação, a ressurreição. Então, olha a pedagogia de Cristo com seus apóstolos. Ele anuncia a morte, leva-os ao monte e lhes mostra o que acontecerá depois da morte, a ressurreição. Mas isso se dá onde? No monte. O monte para nós é o lugar da oração. Portanto, irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo propício para subir o monte. Para subir, para rezarmos, para fazer uma experiência de transfiguração. Para fazer uma experiência de transcendência. Gravem essa palavra. Subir ao monte é transcender. É enxergar as situações com o olhar de Cristo. Então, Jesus leva aqueles 3 para o monte, para lhes purificar o olhar, e eles pudessem olhar para a cruz com o olhar de Cristo. Jesus olha para a cruz não como um fim em si mesmo. A cruz é para Cristo o sinal da ressurreição. Este evangelho de hoje, irmãos e irmãs, é um convite a recordarmos que uma provação, por mais difícil que ela seja, o Senhor não permitirá que as trevas, que a dor tenha a última palavra. A angústia da alma, que frequentemente nos assola, que pode vir por causa de uma doença, que pode vir por causa de uma dor inocente, sofrida, que pode vir por causa do mistério da morte que nos toca aqui e acolá. Todas essas circunstâncias que podem provocar em nós essa angústia da alma, precisam ser iluminadas por Cristo na oração. Então, se está sofrendo, o que fazer? Suba o monte. E não se trata de uma fuga da realidade, não. Se trata de subir ao monte para transcender a situação. Para ver com os olhos de Cristo, a partir de Cristo. Subir ao monte, irmãos e irmãs, para sermos ajudados a interpretar a nossa história pessoal a partir da vitória da cruz, a partir da ressurreição. Ver a vida, os acontecimentos da vida, à luz da ressurreição. Mas para isso, é preciso subir ao monte da oração e transcender. Sem oração, nós nunca vamos conseguir transcender os momentos difíceis da vida. Este foi o convite aos apóstolos, que eles pudessem subir para transcender. Porém, Pedro, ele tem dificuldades em transcender, como todos nós. Como todos nós. É muito bonito, padre, falar que tem que transcender os problemas da minha vida. É muito bonito falar que nós temos que olhar com o olhar da fé para tudo que nos acontece. Mas vejam, Pedro, somos nós. E ele está dizendo para nós que é difícil mesmo. Ele não compreende o que está acontecendo. Diz o Evangelho que ele não sabe o que dizer. Que eles estão com medo. Parece que eu falei agora algo contraditório, não é verdade? Eu falei no início que a oração, subir ao monte, é para iluminar a nossa vida e nos dar a graça de ver com os olhos de Cristo. Mas a consequência na vida de Pedro foi confusão. Na vida dos outros dois, foi angústia
ainda maior, porque eles não estavam compreendendo aquilo que eles estavam vendo, uma certa confusão interior. E o que acontece com Pedro? Pedro, ao invés de transcender, ele quer fazer alguma coisa. Vamos fazer 3 tendas. Ao invés de viver aquela experiência da oração, Pedro quer resolver o problema. E Pedro, ao invés de transcender, ele quer fazer algo. São Beda, ele comenta esse texto dizendo que Pedro, ele buscava uma tenda material, uma visão terrena, uma visão humana, mundana para os seus problemas, para as suas dificuldades. Pedro, ele tem um olhar aqui puramente humano e racional. Eu tenho um problema, aqui está bom, então vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui e tudo está resolvido. Que solução maravilhosa! Mas veja, olha o que São Beda diz. Ele buscava uma tenda material, ele buscava uma acomodação humana, mas lhe é dado uma sombra de uma nuvem. Ele quer uma casa, ele quer um lugar para se esconder, e Deus lhe dá a sua presença através daquela nuvem, para que ele aprendesse que na ressurreição, eles não seriam abrigados pela cobertura das casas, mas pela glória do Espírito Santo. Transcenda, Pedro. É como se Deus estivesse dizendo para Pedro isso: transcenda, olha para cima, esse mundo vai passar, os sofrimentos aqui vão passar, transcenda. Tiago, Padre Tiago, transcenda, para de olhar para cá. Meu irmão, minha irmã, as suas dores, elas vão passar, é isso que Jesus está dizendo aqui. Os sofrimentos desse mundo vão passar. Olhe para cima, transcenda a sua dor, não busque soluções humanas para os seus problemas, porque as soluções, elas vêm do alto, elas são as nuvens que pairam sobre nós e nos diz o que fazer. Escutai o meu filho, escutai o que ele diz, transcenda. É isso que o Senhor está nos dizendo. O que Ele tem reservado para nós é muito mais do que nós podemos imaginar. Nós estamos querendo construir casas e Deus quer nos dar a sua sombra. O que Ele tem para nós é muito mais do que nós podemos imaginar. Da nuvem de luz que os envolve se ouve uma palavra cheia de significado. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa expressão, meu filho amado, ela é um eco daquela que Deus dirige a Abraão na primeira leitura. Na primeira leitura, temos palavras semelhantes. Toma teu filho único, Abraão, toma Isaque, a quem tanto amas. Deste modo, se estabelece aqui um paralelo entre a dramática cena do Gênesis, em que Abraão está disposto a sacrificar Isaque, e o drama que se consumou no Calvário, onde Deus Pai ofereceu o seu Filho em sacrifício assumido pela nossa salvação. Vejam, se por um lado Isaque foi poupado, diz aqui a segunda leitura, Cristo, por sua vez, não fora poupado. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. E São Paulo diz ainda que este Deus, que deu o seu próprio Filho, não nos pouparia nada, para que nós pudéssemos ser salvos. Trata-se aqui, irmãos e irmãs, do grande mistério do amor de Deus. Então, ouçamos o Filho que não foi poupado, o Filho que nos foi dado para a nossa salvação.
escutemos o Filho. E tudo o que o Filho nos pedir, não tenhamos medo de enfrentar. Se Deus não poupou nada, nos deu o seu Filho único, sejamos nós também generosos. Não poupemos nada, entreguemos tudo, confiemos plenamente em Deus que conduz a nossa história. Sejamos como Abraão. É o meu filho que o Senhor quer? Então, aqui está ele. É essa cruz, Senhor, que o Senhor quis me dar? Então tá bom, Senhor. Eu a abraço, eu a aceito. É esse problema, Jesus, que o Senhor quis afetar a minha família? Eu aceito, Senhor. Eu abraço. Sejamos como Abraão, irmãos e irmãs. É meu filho que tu queres? Aqui está o meu filho. Portanto, nesta semana, na segunda da Quaresma, vamos subir ao monte. Essa experiência que eu estou lhes falando só é possível se subir ao monte, se rezar. Se não rezar, a cruz vai nos esmagar. O sofrimento vai nos dilacerar e eles não terá sentido nenhum na nossa vida. Vamos subir ao monte, vamos transcender, vamos fazer a experiência da transfiguração para escutar a voz do Filho e com generosidade dar a Ele tudo o que Ele nos pedir. E depois sim descer, porque o Evangelho termina assim. Eles descem da montanha. Sim, meus irmãos, é também um movimento de descida. A oração ela não pode ser para nós uma alienação. Eu rezo para ver a Cristo e voltar para a minha vida, cheio da experiência da transfiguração. Descer para cumprir o que Ele nos pedir, mas descer ferido de amor, por ter contemplado a face de Cristo. Preste atenção nessa última frase que eu quero dizer e que nós levemos ela para a nossa semana. Porque quem vê a sua face resplandecente enfrenta qualquer sacrifício que a vida lhe impõe.